ele trouxe uma ilustração muito interessante. Ele disse: se você estivesse perdido numa selva muito densa, muito escura, e você enxergasse um único feixe de luz, a atitude mais sábia seria seguir para sair das trevas. Se você rejeitar, você estará eternamente perdido na escuridão. Então é justo Deus condenar pessoas que não ouviram o Evangelho? É. Se eles receberam essa pouca luz sobre Deus, conhecendo Deus, seu caráter, sua justiça, eles sabem que essas coisas são erradas, mesmo assim fazem, então eles são dignos de morte, e eles sabem disso. Então é justo que Deus condene essas pessoas. Eu queria que o irmão Cícero colocasse em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Aqueles que não sabem o que é salvação, preste atenção, vocês, todos os irmãos, todos vocês, se vocês não sabem o que é salvação, vocês precisam saber o que é. É estranho alguém dizer que é salvo e não saber o que é salvação, tá certo? Essa é a hora de vocês aprenderem o que é salvação. Para Mirela também muito importante, viu, Mirela? Você entender, saber como você é salva, por que você é salva, de que forma ser salva, tá? Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14. Olha, irmãos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será certo. Como ser salvo aqui? Invocando o nome do Senhor. Não é isso? A pessoa que vai chamar por Jesus, invocar o nome de Jesus, ela tem que crer nele. Tem quando falta energia, que você invoca logo o nome de sua mãe ou seu pai, porque você crê que eles virão rapidamente até o seu encontro. É isso, fé verdadeira. A criança, ela crê de verdade nos seus pais. Faltou energia, pai, mãe, porque ela acredita neles, que realmente o amor de sua mãe, o amor do seu pai, vai depressa ao encontro daquele filho. Aquele que invoca Jesus Cristo, ele crê de verdade que nele há salvação. Eu ando muito, digamos que angustiado com as coisas que eu vejo, irmãos, na atualidade. Como as pessoas estão, como as pessoas não desejam Cristo, como as pessoas detestam igreja, como as pessoas escolhem religião como se estivesse mudando de caderno, de lápis, como se fosse uma questão de gosto. Eu ontem estive conversando com um ex-cristão. Ele saiu do cristianismo e foi para as religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, Umbanda. E eu perguntei a ele: por que motivo você saiu do cristianismo? E ele disse: porque eu não aguentava ver tanta hipocrisia. As pessoas, elas se machucam por tão pouco, elas se deixam enganar por tão pouco. Jesus anunciou, irmãos, há tanto tempo. E essas pessoas, até essas religiões de matrizes africanas, eles acreditam em Jesus. Eles dão um outro nome lá para Jesus, mas acreditam também. E o problema é que eles acreditam num Jesus que não é o das Escrituras. Não é o das Escrituras. Porque se eles acreditassem, especialmente esse ex-cristão, ele não teria saído por tão pouco, porque a hipocrisia a gente encontra em todos os lugares. Ninguém pode justificar que é isso. Se você for para o catolicismo, você vai encontrar hipocrisia. Se você for para a Umbanda, vai encontrar hipócrita. Se você for para o cristianismo, você encontra hipócrita. Hipocrisia você encontra em todo lugar. Jesus avisou isso há tanto tempo, que muitas pessoas usariam o nome dele e diriam: Senhor, Senhor, e um dia eles seriam julgados. Jesus avisou, irmãos,
espalhado pelo mundo. E as pessoas dizerem: eu não aguento ver a hipocrisia. Aí você crê em Jesus? Creio. E você diz que não é cristão? É estranho. Porque cristão é ser seguidor de Cristo Jesus. Aí o camarada dizer que deixou de ser seguidor de Cristo Jesus porque viu a hipocrisia das pessoas, mas acredita no Jesus. Isso é estranho. Eu digo, ser cristão é seguir a Cristo. O Cristo das Escrituras. Onde é que você vai encontrar outro Cristo? É o das Escrituras. E o das Escrituras você deve seguir o que ele diz. Jesus diz: por que vocês me chamam tanto de Senhor? De Senhor, e não fazem o que eu mando? Não fazem o que eu digo? É o que as muitas religiões fazem. E é o que muitas pessoas fazem. Religião não é questão de gosto. Eu perguntei para essa pessoa: você saiu do cristianismo, isso foi por questão de gosto ou de verdade? Foi questão de gosto ou de verdade? E ele disse descaradamente: no meu caso, foi de gosto. Foi de gosto. Eu não me importo. Eu não me importo se existe um inferno, eu vou pagar para ver. As pessoas falam isso assim sem nenhum temor. Não há preocupação nelas. Isso me entristece demais. Quando eu vou para o Instagram, eu vejo tantas pessoas blasfemando do Evangelho, do cristianismo, dizendo tantas coisas contra Deus. Por que isso está acontecendo? Nós vamos entender o porquê. Primeiro, para que a pessoa seja salva, Mirella, você tem que invocar o nome do Senhor. E você deve invocar crendo nele, que é Ele quem vai lhe salvar. Para você ser salvo, aqui não está dizendo você tem que fazer obras, você tem que fazer o bem para ser salva, você tem que ir para a igreja para ser salvo. Não é isso. Você precisa de igreja, você precisa fazer o bem, precisa, mas não para ser salvo. Você precisa fazer essas coisas para você imitar o Deus Santo. Mas para ser salvo, você só precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa entender que você é pecadora. Você precisa entender que você está condenada. Não pode fazer nada para ser salva. Mas Deus é um Deus de misericórdia e Ele provê um meio de lhe salvar. Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Próximo versículo. E daí Paulo então traz uma conclusão. Se para alguém ser salvo ele tem que invocar o nome de Jesus, Paulo diz: como é que as pessoas vão invocar aquele em que não creram? Se ela não crer, não vai invocar, não vai chamar. Aí Paulo diz: mas tem outra coisa. Como é que as pessoas vão crer naquele de quem nada ouviram? Se eu não ouvir falar de Jesus, como é que eu vou crer nesse Jesus? Como é que eu vou invocar Ele? O que é que o texto aqui está dizendo? E como ouvirão se não há quem pregue? O que o texto está dizendo é que ninguém pode ser salvo se não crer em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo se não crer em Cristo Jesus. Seja um indígena, seja uma tribo perdida, seja alguém que nunca ainda ouviu o Evangelho, ela precisa ouvir sobre Jesus Cristo para ela ser salva. Não há outra forma de alguém ser salvo sem crer em Cristo Jesus. Não há. Um ser humano normal, com suas faculdades normais, ela não pode, não há outra forma dela ser salva se ela não crê em Cristo Jesus. Efésios 2:8 é um versículo conhecido por todos os irmãos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, isto é, essa salvação, essa graça salvadora, não vem de vocês, é um dom de
eu vou fazer umas obrazinhas e vou receber como recompensa salvação. Não. Deus é quem te dá. Você não compra. Você não conquista a salvação. Você não faz nada para adquirir a salvação. Você deve crer somente em Cristo. E é Ele quem vai te salvar. Você não pode se salvar. Somente você dizer assim: eu não posso me salvar. Eu não consigo me salvar. Porque quando eu tento fazer o bem, eu só faço mal. Eu penso no que é errado. Eu planejo coisas erradas. Eu falo a mentira. Eu penso coisas errôneas. Eu vejo coisas erradas. Eu pratico coisas erradas. Coisas mínimas. Desonrar pai e mãe é um pecado seríssimo. A mentira é um pecado seríssimo. O que você vê nos seus olhos é pecado seríssimo. O que você pensa, tudo isso. E você não consegue por você mesmo se libertar dessas coisas. E aí é onde Jesus entra. É Ele quem te salva. Você não consegue se salvar. E por isso, você só vai ser salva se você crer em Jesus Cristo. É como se você não tivesse uma conta tão grande. Digamos aí, você estivesse devendo alguns milhões que você tentou obter empréstimos. E aí tem juros, tem tanta coisa, e você não consegue pagar essa conta milionária. Você não consegue. E aí vem um milionário e diz para você: você está devendo. Se você não pagar, os caras vão vir aqui e vão matar você. Vão tirar a sua vida, porque você não vai pagar. A conta é muito grande. E é isso. Você não conseguia pagar a sua dívida. E o que estava destinado para você é a morte eterna, o inferno, a perdição eterna. Porque você não conseguia pagar essa conta. E aí o que acontece? Chega um grande milionário e ele diz: é quantos milhões que você deve? É tantos milhões. Você não pode pagar nada. E vão me matar. Aí ele diz: eu vou pagar a sua conta. Não há mérito nenhum em você. E o que você pode fazer? Você não tem dinheiro onde arranjar. O que você pode fazer é crer que Ele vai fazer isso por você. Você crê que Ele pode fazer isso por você e que Ele vai fazer isso por você. Viu? É isso. Isso é a salvação. Irmãos, o cristianismo é a doutrina, traz a doutrina mais perfeita e a mais lógica, mais racional sobre salvação. Ela é a mais racional. E ela realmente demonstra o que é amor, irmãos. Alguém que não consegue pagar uma conta. Um Deus que não é obrigado a pagar. Mas Ele olha e diz: tu não vai fazer nada. Eu vou fazer tudo por você. Nada. O que eu tenho que fazer? Deus diz: nada. Fique sentadinho no seu lugar e acredite que o meu filho, na data certa, no momento certo, Ele vai pagar a sua conta. É isso. Quando é que Cristo paga a tua conta? No momento em que você crê. Se você creu, tua conta foi paga. Não deve nada. Você não vai mais para o inferno. Você não é mais digno da condenação eterna. Não. Você agora é digno do céu. Você é herdeiro do céu. Você agora é um filho de Deus. Essa é a doutrina maravilhosa, irmãos, do cristianismo. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Só crer em Jesus. Mas tu matou, você roubou, você se prostituiu, você mentiu, você fez de todo tipo de imundícia, todo tipo de pecado. O que você vai fazer para reparar isso? Apenas me arrependo e creio que Cristo é o pagamento pelos meus pecados, e em Cristo Jesus eu sou perdoado. É só isso aí. O único meio de você ser
que você é salvo pelas obras. Você não é salvo pelas obras. Não se engane. Eu já contei isso e vou repetir novamente. Digamos que você é um esgotador de força. E você é um cara meio assim, meio nojento mesmo, meio sem jeito para as coisas. E você não usa luva, não usa nada. Não gosta muito de tomar banho, se limpar. Não, aí você vai lá esgotando força, ó, mexendo naquelas coisas, todo tipo de sujeira. Aí você só faz assim, termina o trabalho, só. Aí vai para casa. Chega em casa, tem um amigo seu. Aí o amigo seu foi lá me visitar e você disse: eu vou fazer uma boa ação com o meu amigo. É um prazer receber meu amigo. Aí você vai pegar um pedaço de bolo, corta com a mão toda suja, corta um pedaço de bolo e leva para ele. Está aqui, meu amigo. Não é nojento? Do mesmo jeito, vocês tentar se salvar pelas suas obras é do mesmo jeito para Deus. Suas obras para Deus são sujas, imundas. Não adianta você tentar se salvar por obras. Deus não vai aceitar isso, porque você está atolado na lama do pecado, na sujeira do pecado. Viu? É assim que você está. O texto diz: como, pois, as pessoas vão invocar aqueles em quem não creram? E como elas vão crer naquele de quem não ouviram? Então há uma necessidade das pessoas ouvir a Cristo Jesus. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Agora que vocês entendem como ser salvo, por que são salvos, se existem pessoas que nunca ouviram o Evangelho, você sabe disso? Que há pessoas que não ouviram o Evangelho? Há muitas, não é pouca não. Muitas vezes que nunca ouviram o Evangelho. É justo essas pessoas serem condenadas se elas nunca ouviram o Evangelho? De acordo com o texto aqui, as pessoas só podem ser salvas se elas ouvirem o Evangelho. No momento a gente não entende bem, mas é justo. É justo. As pessoas que morreram sem ouvir a Cristo, elas foram condenadas eternamente. Elas foram condenadas eternamente. E Deus foi justo por isso. E você vai entender o porquê. Em Romanos, o capítulo 1, versículo 18, olha o porquê que é justo essas pessoas serem condenadas. Romanos capítulo 1 e o versículo 18. Os irmãos acharam? Olha só. Porque do céu se manifesta o quê? A ira. A ira de Deus é manifestada desde os céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha aí o estado dos homens. Deus está irado com os seres humanos. Por quê? Por causa das suas atitudes ímpias, por causa da injustiça humana, dos seus pecados, de suas imundícias, porque eles detêm a verdade em injustiça. Como assim? Vamos lá. Próximo versículo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Sabe por que é justo as pessoas serem condenadas? Porque todos os seres humanos, aqueles que nunca conheceram a Cristo, não podem dizer que nunca conheceram Deus. Eles não podem dizer que nunca conheceram Deus. Eles conhecem Deus. Não se nasce ateu. Não se nasce ateu. Não nasce ninguém ateu. Viu? Não nasce um indivíduo sequer ateu. Ele se torna com o tempo, devido à sua rejeição constante a Deus. Então o que
Eles conheceram Deus. E o texto está dizendo: eles conheceram Deus, sabe através de quê? Da criação. Das coisas, desde a criação do mundo. Tudo isso, o poder de Deus e a sua divindade se vê claramente pelas coisas que são criadas. O ser humano olha para as coisas, vê a ordem do mundo, vê como tudo funciona e diz: só pode ter uma mente inteligente que criou isso aqui. Só pode ter uma mente inteligente. Qualquer pessoa, irmãos, se ele encontrar uma mesa com cadeiras, ele vai ver porque a cadeira tem aquele tamanho, porque a cadeira não tem 5 metros de altura, porque foi feito para pessoas sentar. Aquela cadeira foi feita com um propósito, ela tem a altura certa para o ser humano se sentar. A mesa também tem a altura certa para que o ser humano possa usá-la sentado. Ou seja, uma mesa com cadeiras está revelando propósito. Se uma coisa tão simples como essa mostra um propósito para que foi feita, agora quando o ser humano olha a criação, oxigênio, água, tudo que o ser humano precisa para sobreviver está aqui. Isso não pode ser algo do acaso. O universo revela propósito. Está mostrando que há uma mente inteligente por trás disso. E ao mesmo tempo, as pessoas entendem que quem criou essas coisas, para estes fins, para estes propósitos, foi Deus. Elas sabem que foi Deus que criou essas coisas. E elas entendem que somente um ser poderoso pode fazer essas coisas. Por isso que o texto diz que o eterno poder de Deus com a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As pessoas olham e dizem: Deus é poderoso, existe um Criador, existe um Deus, foi Ele quem fez essas coisas. Todo mundo entende isso, tá? Mas olha só, e por causa disso eles vão ficar indesculpáveis. Não haverá desculpa. Eu não conheci Jesus Cristo e por isso eu não posso ser condenado. Não. Próximo versículo, olha o que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, olha aí, os seres humanos todos conheceram a Deus. E o que foi que eles fizeram? Não o glorificaram como Deus. Recusaram a aceitar Deus como Deus. Foi isso que o ser humano recusou-se a fazer. Conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, isto é, eles inventaram conceitos tolos sobre Deus. Não é isso que a humanidade faz, irmão? Cria um monte de conceitos bestas, bobos sobre Deus, conceitos infantis. Uma irmã me fez uma pergunta sobre um dos seus professores, né? Que ele disse assim: olha só os conceitos dele sobre Deus. Nenhum pai amoroso, né? Ele puniria os seus filhos assim ao inferno, tá? Não teria coragem de punir os seus filhos mandando eles para o inferno. Um pai pode punir o filho, pode até, entre aspas, levar o filho para uma prisão, mas os pais vão visitá-lo, né? É isso que essa explicação que esse professor trouxe. E eu reformulei dessa forma: nem um pai amoroso puniria os seus filhos ao inferno, quanto mais Deus. Como é que Deus faria uma coisa dessa com um pai amoroso? Comparando Deus aos pais humanos, a seres humanos. Isso, irmãos, comparar Deus com pais humanos é falho, é ruim.
que os seus filhos se acidentassem, que os seus filhos morressem ou sofressem. Se eles soubessem que essas coisas aconteceriam, os pais humanos, com toda certeza eles fariam alguma coisa para evitar, não fariam? Não faria isso? Se seu pai soubesse que você ia sofrer um acidente, ele faria alguma coisa? Não é verdade? Mas com Deus não é assim. Quantos cristãos não sofrem acidentes? Não morrem? Quantas pessoas não morrem diariamente? Violência, assassinato. Isso acontece diariamente. Então você comparar Deus com pais humanos não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Não é que Deus tem prazer que as pessoas se acidentem, que elas morram. Não é isso. A questão é que o próprio Deus, né, não gosta dessas coisas. E Ele prometeu um dia em que as pessoas viveriam eternamente. Não haveria choro, não haveria prantos, não haveria tristeza. Em um mundo de alegria, Deus prometeu tudo isso. Mas a gente não entende porque no presente essas coisas, Deus permite que essas coisas aconteçam. Então você não pode comparar pais humanos com Deus. Você não pode comparar Deus com pais humanos. Deus, Ele tem uma sabedoria ilimitada que seres humanos simples não têm. Que seres humanos não têm. Olha aí a mente das pessoas como é. Os discursos vãos delas, tolos. Outra coisa, eu coloquei que embora exista semelhança entre os seres humanos e Deus, embora haja semelhanças, as diferenças são infinitamente maiores. Os pais humanos, geralmente, eles são injustos quando defendem os erros dos seus filhos. E eu coloquei um exemplo. Um pai que ama muito seu filho e de forma inesperada ele presencia o seu filho cometendo um ato terrível, matando uma pessoa. Ele presencia isso, ele vê seu filho fazendo isso, matando uma jovem. E aí, o que esse pai faz? O pai diz: meu filho, se a justiça souber, meu filho vai ser punido severamente pela justiça. Eu sei o que eu vou fazer, eu amo meu filho, não quero ver meu filho na prisão. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma surra nele e vou botar ele de castigo no quarto. O pai decide então punir o filho castigado de sua maneira. Será que o castigo que o pai aplicou ao seu filho foi proporcional ao crime que ele cometeu? Foi injusto. Isso é injustiça. Ao fazer isso, aquele pai está amando o seu filho, mas está sendo injusto para com a vítima inocente que foi assassinada. Por outro lado, pense nos pais da vítima que foi brutalmente assassinada. Eles desejam que a justiça seja feita, que o criminoso seja descoberto e pague a pena. É verdade que pais humanos, eles não puniriam seus filhos com castigos tão severos. É por isso que existem juízes para julgar os crimes e garantir que a justiça realmente seja feita. É por isso que existem juízes e não são os pais que vão julgar. O que você acha que Deus, como supremo juiz, faria? Ele agiria como pais humanos? Você acha que Deus minimizaria a pena do culpado, do criminoso, somente por amá-lo, e não faria justiça à jovem inocente que foi brutalmente assassinada? Será que Deus não faria justiça? Se essa jovem assassinada, ela fosse uma filha sua, o que você desejaria que Deus fizesse com o criminoso? O que você desejaria que Deus fizesse? Que Deus amasse como os pais humanos? Não, você não queria. Você não queria isso. Minimizando a pena, ou você queria que Deus fizesse toda a justiça? Pois é.
Deus amar o perverso, ele age com justiça, infringindo a ele toda a punição que lhe é devida. Portanto, comparar o caráter de Deus com o caráter de pais humanos é erroneamente crer no Deus humanizado, manipulável e injusto. Como é que você poderia crer nesse Deus? Como você poderia acreditar que esse Deus faria justiça àqueles que fizeram mal contra você? Esse Deus não parece ser muito confiável. Quem sabe ele não ame mais o criminoso do que você? Se for isso, Deus é nosso Pai, Ele nos ama. Aí o criminoso pensa do mesmo jeito: Deus me ama, então Ele não vai fazer a justiça. Eu espero que Ele me defenda, eu espero que Ele me livre. Porque é isso. Pais humanos fazem isso. Ele tem um filho favorito. Isso é errado. Às vezes tem um filho favorito, tem um filho que ele reclama mais. Isso não deve. Viu? Mas Deus não é assim não. Ele faz toda a justiça. Então não é certo comparar Deus com pais humanos. Mas é isso que o ser humano faz em seus discursos. Os discursos todos deles, querendo demonstrar uma sabedoria. Eu sei, Deus não agiria assim. Deus não me mandaria para o inferno, né? Eu sou filho. Por que Deus me mandaria para o inferno? Eu sou filho de Deus. Pergunte: aonde é que você viu que você é filho de Deus? Aonde que você viu que você é filho? Quem disse isso a você? Deus disse no seu ouvido que você é filho dele? Não é porque nós somos criaturas de Deus. A pedra é criatura de Deus, os animais são criaturas de Deus. Você mata os animais e come. Todo dia está na sua mesa. Carne de gado, carne de frango. Você mata. São seus irmãos? Porque se ser criatura de Deus, se ser criado por Deus, é ser filho de Deus, então a pedra, não mexa na pedra, deixe lá como ela está. Não mude. Não use ela para construir casas, porque são seus irmãos. Se está ferindo a dignidade dela, porque elas foram criadas por Deus. O que faz com que você seja filho de Deus? O que? Ser criatura não lhe torna filho de Deus. Só há uma forma de você ser filho de Deus: é crendo em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Crendo em Cristo Jesus é que você se torna filho de Deus. Somente assim. E realmente, Deus não mandaria seus filhos para o inferno. Se converta, arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus, e Ele jamais vai te mandar para o inferno. Sendo filho dele, Ele não vai fazer isso. Oh, glória, aleluia, Jesus. Somente dessa forma. Os discursos tolos do ser humano, discursos tolos. Versículo 23. Olha o que o ser humano fez, irmão. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança
filhos queridos. É isso que Deus quer. Próximo versículo. Olha, eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Essas pessoas, não é esse Deus aí que você está pregando, não. As pessoas querem criar, meu Deus, que mente infantil que as pessoas têm. Não, eu creio no Deus que me ama e me aceita do meu jeito. Quem é que te ama e te aceita do teu jeito, pelo amor de Deus? Quem é que te aceita do teu jeito? Ninguém aceita tu do jeito que tu é. Tu vai estudar na escola, o professor não te aceita como é, o diretor não te aceita como é, teus pais não te aceitam como é, teus amigos não te aceitam como é. Aí tu quer que Deus te aceite como é, o Deus santo e justo. Não. Ele aceita você como você está. E como você está, agora com desejo, dizendo assim: eu não quero ser quem eu sou. Me transforme, meu Deus. Me liberte, meu Deus. E Deus te liberta. Deus te liberta. Eles não se importaram de conhecer a Deus. Não, esse Deus aí eu não quero, não. Eu quero aquele Deus que me aceita. Me aceita do jeito que eu sou. E assim foi que Deus fez. Vocês então estão me rejeitando. Se vocês estão me rejeitando, tá bom. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 26. Versículo 29. Olha só a característica deles. Eles estão cheios de toda iniquidade, prostituição. É o que mais você vê, gente. Carnaval nas festas, o que mais há é prostituição. Aí você olha e diz: isso é normal. Para Deus, isso é a ira deles sendo derramada. Aqueles que rejeitaram eles vão viver uma vida perversa e pecaminosa no mundo, cheios de malícia, avareza, amantes do dinheiro, prostituição, maldade, inveja, homicídio, desejo de matar, tirar vidas, contenda, engano e malignidade. É isso que o coração do homem está cheio, porque rejeitou a Deus. Viu? Porque rejeitou a Deus. Próximo versículo. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. E o que o ser humano é? Inventores de males. Eles inventam males. Desobedientes ao pai e à mãe. Você está vendo? Isso é consequência da ira de Deus. Próximo versículo diz o quê? São loucos, são doidos, são loucos essas pessoas, são infiéis nos contratos, sem afeição natural, não há mais afeto natural. Tem gente que prefere salvar um cachorro, salvar um pet, do que um ser humano, sem afeto natural. O afeto natural é isso. Antigamente, se um animal chegasse a tirar a vida de alguém, o animal também era sacrificado. Hoje é uma loucura. Hoje é uma loucura se você fizer uma coisa dessa. Sem afeto natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Próximo versículo. Olha aqui agora. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, aqueles que não conhecem Cristo, é justo que eles sejam condenados? É. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, eles conhecem, nunca conheceram Jesus, mas Deus, eles conhecem. Conhecendo a justiça de Deus, de que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Eles praticam tudo aquilo: assassinatos, roubos, mentiras, todas essas coisas, e eles sabem que isso é errado. E o texto diz: conhecendo a justiça de Deus, de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, eles não somente fazem essas coisas, mas também consentem aos que as fazem. Está dizendo assim, sou a favor de que você faça isso, viu? Eles sabem que isso é errado, conhecem a Deus,
podem não conhecer Jesus Cristo, podem nunca ter ouvido a pregação do Evangelho, mas conhecem a Deus e sabem que deveriam obedecer, e mesmo assim não obedecem, e portanto eles são dignos da condenação eterna. O Dr. Geisler, ele trouxe uma ilustração muito interessante. Ele disse: se você estivesse perdido numa selva muito densa, muito escura, e você enxergasse um único feixe de luz, a atitude mais sábia seria seguir para sair das trevas. Se você rejeitar, você estará eternamente perdido na escuridão. Então é justo Deus condenar pessoas que não ouviram o Evangelho? É. Se eles receberam essa pouca luz sobre Deus, conhecendo Deus, seu caráter, sua justiça, eles sabem que essas coisas são erradas, eles mesmo assim fazem, então eles são dignos de morte, e eles sabem disso. Então é justo que Deus condene essas pessoas. Ninguém comparecerá diante de Deus como inocente. Então eu vou dizer uma coisa: não escolha religião por gosto, escolha pela verdade. Não escolha uma religião que lhe agrade, escolha uma religião que diga a verdade. Não adianta você crer na mentira. Não adianta você querer chegar em João Pessoa pegando um carro que vai para Itaporanga. Você nunca vai chegar em João Pessoa nesse destino. Não adianta você querer obter salvação e vida eterna escolhendo um Deus falso, um Deus que não existe, um Deus que é da sua fantasia. Escolha o Deus verdadeiro. Olhe para a sua consciência. Veja que as atitudes que você pratica são erradas. Você mente, você rouba, você furta, você se prostitui, você se entrega à embriaguez, você se entrega ao mundo do crime e das drogas. Isso é pecado. Não escolha um Deus que aceita essas coisas, porque Deus condenará os ímpios pela sua impiedade. Arrependa-se, creia em Cristo Jesus, aceite o Deus verdadeiro, seja perdoado, tenha o seu nome escrito no livro da vida e seja o herdeiro da vida eterna. Deus é justo. Deus é justo. Não pense que as pessoas que estão aqui não têm defeitos, que elas também não cometem pecados, viu? Elas têm, só que estão aqui para mudar. Elas estão aqui porque não aceitam os pecados que elas têm. Elas querem ser transformadas. Eu tenho minhas falhas, Oséias tem as falhas dele, todos aqui têm. E nós não aceitamos essas falhas e queremos ser mudados cada dia mais. E devagarzinho Deus vai nos transformando, nos libertando. Ele vai efetuando a mudança em nós. Esse Deus Santo, Ele é poderoso para nos santificar. A nossa natureza ela é maldosa. Ela pensa e deseja o que é mal. Se as pessoas pudessem ver o que está na minha mente e na sua mente, você já estava na cadeia. Já imaginou o momento de raiva que você passa, né? Você vontade de matar esse infeliz. Se as pessoas pudessem ver isso, bota esse homem na cadeia, pelo amor de Deus, que esse filme aí. Se as pessoas pudessem ver isso, os desejos que há no coração humano, as intenções humanas, a nossa maldade está escondida, oculta. Devagarzinho que ela vai se revelando, em ocasiões, em oportunidades. Mas não faça isso. Não se atole no pecado. Não se atole no pecado. Não se sinta discriminado. Não se sinta rejeitado. Se sinta amado por um Deus de misericórdia. Mas entenda, o amor de Deus é o que Ele te oferece. Eu te ofereço o amor. Mas tem uma coisa: se você não se arrepender, se você não se converter, não crer em Cristo e não quiser mudar de vida, a ira de Deus permanece sobre você. Deus é um Deus que ama e ao mesmo tempo está irado enquanto ama. Ele tanto ama, mas Ele também está irado. Ele ama você e está irado com você. Ele está irado com você e portanto Ele olha para você e diz: você é digno da condenação eterna do inferno.
mas Ele olha também para você com misericórdia e diz: eu te ofereço a salvação, eu te ofereço a oportunidade de você escapar da condenação. Amém, meus irmãos?